Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Nick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, Mustafa na área, estou aqui para dizer que eu estou trazendo uma nova série para o canal chamada Top Alguma Coisa, em que eu vou fazer top qualquer coisa, top 5 tal, top 6 tal, top 10, para poder movimentar um pouco esse canal. E o primeiro vídeo de hoje vai ser top 5 melhores animações stop motion. E se você é novo aqui, bem-vindo ao canal Nick Black! Yeah. Yeah. E em quinto lugar nós temos O Estranho Mundo de Jack, um clássico dirigido por Henry Selick. E não, pessoal, não foi Tim Burton que dirigiu, mas os estúdios permitiram que pensassem que foi o Burton porque o nome dele já estava de certa forma estabilizado no mercado. Foi um pouco de sacanagem com o Selick, mas segue o baile. O roteiro foi escrito por Caroline Thompson com base em um poema do próprio Burton, por isso que foi de certa forma mais fácil associar o filme a ele. A história é bem simples. O protagonista, chamado Jack Skellington, é o rei do Halloween. Ele está cansado com a monotonia de celebrar sempre o mesmo feriado, que é o Halloween. E quando ele estava caminhando por aí, pensando sobre se é isso que ele vai fazer pro resto da vida, ele acaba descobrindo a cidade Christmas, que é a cidade do Natal, em que as pessoas celebravam o Natal, que era de forma alegre e festiva. Então ele fica tão abismado com a ideia de um novo feriado que ele acaba decidindo trazer o Natal para a cidade do Halloween. Com a ajuda dos habitantes da sua cidade, ele começa a planejar o Natal, só que as coisas não saem como esperado. É claro, ele é o rei do Halloween, não do Natal. Ele acaba sequestrando o Papai Noel, pensando que poderia substituí-lo no Natal e colocar o Natal de forma mais sombria, mais macabra. E o resultado é um Natal sombrio e caótico e assusta todas as crianças ao invés de alegrá-las. E bom, conforme a história se desenrola, ele percebe os erros que ele cometeu e tenta corrigir a situação, tentando salvar o Natal e redescobrindo o seu próprio lugar na cidade do Halloween. E cara, o filme é conhecido por uma estética absolutamente única, cara, e principalmente uma trilha sonora muito marcante, que foi composta por Danny Elfman. E cara, essa trilha sonora ajudou muito nessa estética do filme, na fotografia do filme, cara, ficou absolutamente encaixado. O filme também ficou marcante por explorar os temas de identidade, também criatividade e aceitação. O interessante é que as próprias crianças, quando estão no feriado de Halloween, elas estão esperando medo e susto, isso é normal. E quando as crianças estão no Natal, elas estão esperando felicidade, presente, ou seja, então muito vai da perspectiva do que as pessoas estão esperando nessas determinadas datas comemorativas. Isso é muito interessante. Essa animação foi feita pela Skeleton Productions e o estilo visual de Burton, com seus personagens magros e cenários bizarros, foi trazido à vida pela equipe de animadores que criou um mundo tão excêntrico quanto mágico. Realmente, sou apaixonado por essa animação, cara. E o motivo por ter colocado essa animação em quinto lugar é o fato de ter alguns elementos em 3D, que pra mim eu não acho serem apropriados para stop motion, mas é claro que não exclui toda a experiência do filme. E sem sombra de dúvidas, é uma das obras de arte que eu sou absolutamente apaixonado. E pra ser sincero, eu tenho uma queda por filmes de terror. Talvez o elenco não seja tão conhecido, mas o próprio cara que criou a trilha sonora, que é o Danny Elfman, dublou o Jack Skellington de forma sonora, cantando. E o ator que fez ele durante o filme é Chris Sarandon. E em quarto lugar nós temos Coraline, de 2009. É um filme stop motion que foi dirigido por Henry Selick. Olhem ele de novo aqui. Foi baseado no livro de Neil Gaiman e foi lançado em 2009. Para quem não sabe, o Neil Gaiman também criou o Sandman. Ele também cria personagens surreais. O filme foi produzido pela Laika Studio e a história segue uma menina chamada Coraline Jones que se muda com seus pais para uma nova casa. Descontente com a vida e com os pais que estão sempre preocupados, Coraline descobre uma porta secreta em sua nova casa que a leva para um mundo alternativo, de certa forma paralelo ao dela. Nesse mundo, tudo parece perfeito. Os seus pais, que são as versões alternativas dos seus pais verdadeiros, que são tão atenciosos e a vida é cheia de diversão. No entanto, à medida que Coraline se aprofunda nesse novo universo, ela percebe que a realidade dali é muito mais sombria do que parece. Um exemplo clássico e nítido disso, e que ficou muito marcado nessa animação, é que os habitantes desse novo mundo têm botões no lugar dos olhos. E logo Coraline descobre que a sua outra mãe, como ela chama, uma figura totalmente sedutora e manipuladora, tem planos muito sinistros para ela. A outra mãe quer que Coraline fique para sempre nesse mundo alternativo e para isso precisa que ela também tenha botões nos olhos.
E bom, conforme a história avança, Coraline começa a enfrentar esses desafios e perigos para poder escapar desse mundo e salvar os seus verdadeiros pais, que foram sequestrados pela outra mãe. E com muita coragem, para uma garota tão nova, ela consegue derrotar essa entidade que parece mais o It a coisa e retornar à sua vida real. E ela começa a aprender a valorizar a sua família, enfrentar seus medos e, por mais que não se tenha tantos momentos com a família, aproveitar aqueles escassos momentos que ela pode. Inclusive, cara, se não fosse os detalhes em 3D de O Estranho Mundo de Jack, ele estaria em quarto lugar e Coraline em quinto. Mas, cara, eu tenho que admitir, é um stop motion fenomenal. A fotografia ela é única, os personagens são únicos, as pontas de investigação, suspense e descobertas são muito bem acentuados, muito mais acentuados do que no filme do Estranho Mundo de Jack. Bom, já nesse filme, o elenco já tem umas carinhas mais conhecidas, como a Dakota Fanning, que está dublando a Caroline Jones. Também temos o Keith David, que faz o gato nesse universo. E também nós temos o Ian McShane, que também é um ator bastante famoso em Hollywood. E em terceiro lugar, nós temos A Noiva Cadáver, de 2005. Agora sim, esse filme foi dirigido por Tim Burton e lançado em 2005, produzido por 3 estúdios: Tim Burton Animation, Will Wheaton Studios e Warner Bros. Teve parceria desses 3 estúdios. Foi roteirizada por John August, Caroline Thompson, de Coraline, e Pamela Petler. A história se passa em uma vila vitoriana e segue por Victor Von Tort, um jovem nervoso prestes a se casar com Victoria Evelgrad, uma noiva rica. Interessante que a família de Victor quer que ele se case com Victoria porque seu status familiar será elevado à alta sociedade. E os pais de Victoria querem que ela se case com Victor porque são empresários bem-sucedidos. Parceiro, é roupa atrás de eita, caralho. Do nada, um homem misterioso chamado Lord Barks Bitter aparece para participar do casório, mas sem qualquer ligação com as 2 famílias. Mas por ser um lord, todos cresceram os olhos. Enquanto os 2 ensaiam os votos nupciais, Victor erra o tempo todo e fica geral puto com ele. Os pais dele, os pais dela, os participantes da cerimônia, o padre, enfim. Então ele sai de lá um tempo para dar uma relaxada. Victor, acidentalmente, enquanto ensaia sozinho, coloca o anel de noivado em um galho, que na verdade é a mão de uma noiva morta chamada Emily. Emily, que foi traída e abandonada em vida, surge do chão e leva Victor para o mundo dos mortos, onde ela o considera seu noivo. No mundo dos mortos, Victor descobre que a vida é cheia de alegria e liberdade, ao contrário da que ele conhecia. No entanto, ele não quer decepcionar a Victoria e tenta encontrar uma maneira de voltar para ela. Enquanto isso, a Emily se apega cada vez mais ao Victor, acreditando que ele é o seu verdadeiro noivo. Conforme a história avança, Victor deve lidar com muitas responsabilidades e sentimentos alheios, enfrentando a difícil escolha entre as 2 mulheres. No final, é descoberto que o Lord Barks matou Emily para ficar com as suas riquezas, então ela vai até ele e, mano, ele se ferrou legal. E Victor encontra uma forma de libertar Emily através disso, permitindo que ela siga em frente e encontre paz. Bom, e o elenco desse filme, que para mim é maravilhoso, é que a Helena Bonham Carter, ela dubla a Noiva Cadáver. E Helena Bonham Carter, para quem não sabe, é a Bellatrix Lestrange do Harry Potter, e é claro que vocês devem conhecer. E quem faz o Victor Von Dort é o Johnny Depp. Cara, é um ator que eu sou completamente apaixonado. Em segundo lugar, nós temos Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais, de 2005, também feito em 2005. E cara, é um dos melhores stop motions pra mim, em disparado aos anteriores, sério. O filme foi produzido pela Aardman Animation, em parceria com a DreamWorks Animation, e é estrelado pelos icônicos personagens britânicos Wallace, um inventor muito, digamos, excêntrico, e Gromit, seu cão leal e inteligente, dirigido por Nick Park e Steve Box, e roteirizado, além deles 2, por Mark Burton, que não é parente de Tim Burton, e Bob Baker. Na trama desse filme, o Wallace e Gromit, eles gerenciam um negócio de controle de pragas chamado Antipesto, que visa proteger os vegetais dos moradores da vila onde eles moram, que estão preparando seu jardim para o grande concurso anual de vegetais gigantes. O Wallace, um inventor, sempre busca novas ideias, então ele tenta criar um sistema para capturar os coelhos que ameaçam os jardins, mas sem machucá-los. Porque a ideia dele não é matar os animais, mas criar uma forma de reeducá-los. Assim ele cria um refúgio dentro da sua própria casa, mostrando toda a sua humanidade. No entanto, algo dá errado quando o misterioso coelhosomem começa a atacar os vegetais, ameaçando o concurso e a reputação de Wallace e Gromit. A dupla deve descobrir a origem dessa criatura e salvar o evento. O filme tem um tom bastante leve de comédia, com elementos do peculiar humor britânico e de filmes de terror clássicos, já que a primeira era de filmes de terror nos cinemas trouxe o tema monstros, mas em uma versão mais familiar e acessível. Esse filme faz uma paródia com os filmes de monstros, principalmente de lobisomens, mas com um toque de muita originalidade e humor muito característico dos estúdios da Aardman.
O Gromit, como sempre, é o herói silencioso, enquanto o Wallace, com suas invenções que frequentemente saem errado, ele fornece a maior parte do humor, como se fosse um adulto retardado. O relacionamento entre os dois continua sendo um dos aspectos mais encantadores da franquia. O Gromit, muitas vezes assumindo o papel do cérebro da dupla, e apesar de ser o cachorro que não fala. E cara, eu não vou dizer quem é o Coelho Homem. Vai que por algum acaso você nunca assistiu essa animação quando era criança. Então, ou talvez não seja da tua época, tá ligado? Então, caso seja um desses dois casos, super indico que você assista esse filme. Eu coloquei essa animação em segundo lugar por algumas razões. Primeiro, elementos completamente stop motion. Segundo, elementos de terror trazendo lobisomens, meu ser mitológico preferido. E terceiro, elementos de suspense e investigação, que a todo tempo nos faz querer descobrir o que virá a seguir. Excelente animação. A maioria dos atores que compõem o elenco desse filme são desconhecidos, são atores britânicos desconhecidos, mas uma em especial, acredito que todos vocês conheçam, que é Helena Bonham Carter. Ela faz o papel da Lady Tottenham e, cara, todo filme que ela tá, ou Johnny Depp, com certeza os filmes são fenomenais. E em primeiro lugar, que é o meu stop motion preferido, A Fuga das Galinhas, do ano 2000. Foi produzido pela Hardman Animation e pela DreamWorks, dirigido por Peter Lord e novamente Nick Park, criador de Wallace e Gromit. O filme foi um marco na animação, tornando-se o longa de stop motion mais lucrativo da história. O roteiro foi escrito por Karen Kirkpatrick. Peter Lord era o cofundador dos estúdios Aardman. E Nick Park já tinha esfolado com Wallace e Gromit, ou seja, juntaram uma dupla infalível. A história é ambientada em uma fazenda no Reino Unido, onde galinhas vivem em uma espécie de prisão. São controladas pelo senhor e assustadora senhora Tweed, que as criam para vender ovos. Quando uma galinha não produz mais ovos, ela é abatida para se tornar comida. A protagonista das galinhas, a Ginger, é uma galinha determinada a escapar dessa vida e ela lidera várias tentativas frustradas de fuga. Tudo muda quando Rock, um galo americano, aparece na fazenda de certa forma voando. Ele cai na granja e quebra a asa. Ginger vê em Rock a oportunidade delas escaparem, pois acredita que ele pode ensinar as galinhas a voar. Enquanto as galinhas tentam aprender a voar, a senhora Tweed decide transformar sua fazenda em uma fábrica de tortas de galinha, aumentando a urgência da fuga delas. Quando a asa de Rock fica boa, era o momento dele ensinar as galinhas a voarem, mas ele foge e as deixa lá, porque ele era na verdade de circo e foi lançado por um canhão. Ginger, quase sem esperanças, tem mais uma ideia e ajuda as galinhas a construírem um avião improvisado para escapar da fazenda antes que sejam transformadas em tortas. O Rock volta para ajudá-las e a senhora Tweed tenta assassiná-las enquanto elas tentam fugir. Mano, sério, é muita tensão no final desse filme. Cara, esse filme pra mim é perfeito porque traz de certa forma bem simples os 3 atos que guiam um diretor de filmes, o plot twist que encerra o segundo ato e inicia o terceiro. E além de tudo, cara, a minha nostalgia. Foi o primeiro stop motion que eu assisti e claro que bate aquela saudade. E é por isso que esse filme pra mim fica em primeiro lugar como o melhor stop motion do mundo. Então é isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal e por favor comentem, digam-me pra mim o que vocês acham, se vocês acham que essa minha ordem de melhores stop motions foram boas e não foram, e se não foram, eu concordo que você pode ter sua opinião e peço pra você colocar aqui nos comentários qual seria a sua ordem de stop motion preferidos. Então é isso, rapaziada, esse é o canal Nick Black, tamo junto!